Olá pessoal, então hoje nós vamos falar um pouco sobre os desafios do emagrecimento e como a psicologia pode te ajudar. Hoje a gente sabe, na verdade, que a psicologia é uma das áreas aí que está bastante envolvida com a questão do emagrecimento por uma questão muito simples. Todo mundo sabe o que tem que fazer para emagrecer, todo mundo sabe qual é a dieta, todo mundo já teve acesso a um plano, né, alimentar ou já foi a um nutricionista. Hoje, a grande dificuldade que as pessoas têm é justamente colocar isso em prática. Como eu vou tirar o plano nutricional, o plano alimentar da porta da geladeira, da gaveta e vou colocar em prática? E aí é que entra a psicologia. A psicologia entra justamente com as questões comportamentais, com as dificuldades que as pessoas têm para pôr em prática aquilo que elas já sabem, que elas já conhecem. Hoje no mundo da informação aí a gente tem acesso à internet o tempo todo e a gente consegue ter informações de qualidade, né, sabendo procurar. Então, o problema hoje que a gente vive é diferente do problema que a gente vivia há alguns anos atrás, que era justamente o acesso à informação. Esse acesso era para poucas pessoas, era limitado, né? Era limitado nas academias, era limitado nas universidades, né? Quando eu falo academias aí no sentido acadêmico. E hoje não, hoje a gente sabe que esse acesso é muito facilitado, tá? Através da internet. E a dificuldade que a gente tem hoje é justamente onde entra a psicologia, é o aspecto comportamental. Como eu posso fazer o meu paciente modificar o seu comportamento em relação à dieta e ao emagrecimento, né? A primeira coisa que eu gosto muito de frisar é que eu me refiro sempre à dieta e como o termo dieta foi deturpado ao longo dos anos, também pelo fenômeno da internet, né? O termo dieta, em sua origem, significa estilo de vida. Então, a gente não precisa odiar o termo dieta, né? A gente não precisa evitar o termo dieta. A gente pode sim se referir como a dieta. A dieta nada mais é do que o meu estilo de vida, do que a minha alimentação diária. Essa alimentação, ela pode ser saudável ou não. A minha dieta pode ser fast food, por exemplo, tá? Então, não significa que porque é dieta, tem que ser saudável. E aí vem o grande problema que as pessoas fizeram, né? A grande confusão que se fez com o termo. Se associou dieta à restrição. Na verdade, uma dieta ela pode ser restritiva, é uma das opções. Do ponto de vista psicológico, do ponto de vista comportamental, não é indicado. Mas, Fernanda, por que você está falando dos termos, né? Por que você está falando do nome dieta? Qual a importância que isso tem no processo de emagrecimento? É muito importante. Porque, na verdade, o termo, né, e a forma como você vai se referir ao seu tratamento, como o paciente se refere ao tratamento dele, faz toda a diferença no processo. Porque daí vem um conceito, né, que a gente traz dentro da terapia cognitivo-comportamental, que é a área que eu trabalho da psicologia, que é o conceito das distorções cognitivas, como eu interpreto as coisas, como eu compreendo o mundo ao meu redor. E se eu tenho uma compreensão distorcida do termo dieta, então é a partir daí que a gente vai começar. É a partir desse ponto que a gente vai começar a reestruturar as coisas, tá? Então, dieta, primeiro, não é uma coisa ruim. Eu digo sempre para os meus pacientes que se você encontra uma dieta que se encaixa na sua vida, que se encaixa no seu estilo de vida, então aí sim você consegue seguir confortavelmente, tá? Você não tem pressa de terminar o tratamento, porque na verdade o tratamento ele é contínuo, né? A dieta que tem dia e hora para começar e terminar, essa sim está fadada ao fracasso, do ponto de vista comportamental. Do ponto de vista do emagrecimento, pode até ter um sucesso e um benefício, mas do ponto de vista comportamental, isso não vai se sustentar, né? O paciente não vai conseguir manter este comportamento de uma dieta restritiva por um período grande de tempo, tá? E o que a gente faz do ponto de vista, então, comportamental com esses pacientes e quais são os desafios, né, que a gente enfrenta do ponto de vista do emagrecimento e como a psicologia pode te ajudar nesse sentido, tá? O primeiro ponto é isso que eu já falei, das distorções cognitivas. Então, a forma como você interpreta os eventos vai fazer muita diferença no processo do emagrecimento. Por exemplo, se eu penso que eu comi um pedaço de alguma coisa, de chocolate, de doce, de pizza, não importa, alguma coisa que está fora da minha dieta, que está fora do meu plano alimentar, então eu penso,
uma vez que eu já comi esse pedaço, já estraguei tudo, né? Minha dieta está completamente arruinada, então agora eu vou pedir a pizza inteira logo e vou comer toda sozinho, né? Então esse é um exemplo de distorções cognitivas que as pessoas costumam cometer aí no processo de emagrecimento. Na verdade, um pedaço de chocolate ou um pedaço de pizza não estraga nada, né? Visto aí o todo do comportamento dessa pessoa. Porém, este pensamento fatalista de pensar que porque eu comi um pedacinho, então está tudo arruinado, este pensamento, sim, ele acaba complicando bastante, né? E aí o que era para ser um lapso, o que era para ser um pedaço de chocolate, o que era para ser um brigadeiro, o que era para ser uma fatia de pizza, vira um grande problema, né? Vira um escorregão grande. Então, o primeiro desafio é fazer com que o paciente pare no lapso, é fazer com que ele coma um brigadeiro, fazer com que ele coma um pedaço de chocolate e ele consiga parar ali, e ele consiga racionalizar, ele consiga não distorcer esse evento, né, que foi comer algo fora do plano alimentar dele, tá? Então esse é o primeiro desafio, é identificar essas distorções cognitivas, né? E conseguir fazer com que o paciente se dê conta disso para barrar esse processo, tá? Uma outra situação muito comum no processo de emagrecimento é o que eu chamo de comer por oportunidade. Se você observar o comportamento alimentar das pessoas, né, especialmente em situações onde a comida é teoricamente gratuita, né, ou está incluída, é muito interessante a gente observar esse fenômeno. Vou dar aqui 2 exemplos: avião e café da manhã de hotel. É interessante que as pessoas elas estão no avião e acredito eu que talvez 80% das pessoas que está ali naquele voo não esteja com fome naquele momento que aquele lanche é servido. E mais ainda, se estiver com fome, talvez aquele lanche que está sendo servido não fosse a escolha da pessoa naquele momento, tá? Então, por exemplo, eu estou no avião, eu não estou com fome, acabei de almoçar ou de tomar café antes de sair de casa, mas vem a aeromoça e gentilmente me oferece uma batata frita, uma bala, um sanduíche ou um biscoitinho, seja lá o que for, dependendo da companhia aérea. E eu vou aproveitar a oportunidade para comer aquilo. A minha pergunta sempre é: você precisa disso? Você tem condições de comprar um biscoito, uma bala, um sanduíche ou não? Porque se a pessoa não tem condições, de fato, ela tem que aproveitar a oportunidade. Mas se ela tem condições de comprar, por que ela vai comer numa hora que ela não quer, que ela não está com fome e uma coisa que não é a escolha dela primordial? Então, esse é outro desafio. As pessoas, elas costumam comer por oportunidade, porque tá ali, porque ofereceram, porque apareceu, né? E elas não se questionam sobre a sua própria vontade, sobre o seu próprio desejo, sobre a sua própria fome. O mesmo fenômeno acontece no café da manhã de hotel. Café da manhã de hotel não costuma ser a melhor comida do mundo. Já está incluída na diária. Significa que o hotel não vai gastar uma fortuna para ofertar aquele café da manhã ali. Então significa que as coisas não são, via de regra, salvo exceções aí em alguns hotéis, não são da melhor qualidade possível. O bolo é aquele bolo de pacote, né? O ovo é um preparado, que na verdade é misturado com leite para dar aquela consistência de ovo. Enfim, e as pessoas elas comem nessas situações como se não houvesse amanhã. Por quê? Porque tem que aproveitar a oportunidade. Então esse é um outro desafio, vencer essas oportunidades que aparecem para comer. Você pede um café na cafeteria e vem um biscoitinho. Você vai lá, automaticamente come. Você queria comer biscoito naquela hora? Você estava com fome? Aquele é o melhor biscoito que você pode comer? Então, se dar conta dessas pequenas coisas. E aí muitas vezes os pacientes me perguntam: mas Fernanda, deixar de comer um biscoitinho no café é o que vai fazer com que eu perca 10, 20, 30 quilos? Provavelmente não. Mas é o que a gente chama de mudança de mindset, ou seja, eu começo a mudar o meu comportamento em pequenas coisas, aqui e ali, e isso vai se generalizando. Eu deixo de comer o biscoito do café, eu nego o sanduíche do avião, eu como o café da manhã do hotel apenas se eu estiver com fome, eu como na casa da minha tia, ou da minha prima, ou da minha avó, ou da minha mãe, apenas se a comida for a minha favorita e se for o horário. Enfim, a gente vai começando a entrar em contato
contato mais com a gente, né? E perceber se aquele realmente é o momento de comer, se a gente realmente está com fome, se aquela é minha primeira escolha naquele momento. Se for, tudo bem, mas não comer porque está ali, porque está fácil, porque é uma oportunidade, né? Então, se dar conta desses pontos também é um grande desafio no tratamento dos pacientes em emagrecimento, tá? Então, as distorções cognitivas, de maneira geral, elas precisam ser trabalhadas durante o processo de emagrecimento, né, dentro de um trabalho psicoterápico aí com um psicólogo, para que isso seja reestruturado, para que isso seja reorganizado e esse paciente então consiga superar essas dificuldades, né, do tipo esse pensamento dicotômico fatalista, já que eu comi um pedaço de chocolate, então agora eu vou comer um rodízio de pizza, né, ou já que está aqui a oportunidade de eu comer. Eu sempre falo o seguinte: você não é uma criança. Quem é criança é que tem que aproveitar a oportunidade. Eu, por exemplo, não deixo minha filha comer doce. Se alguém chega na minha casa, assim, na rotina, né? No final de semana, no aniversário eu deixo, mas na rotina dela, ela não come doce. Se alguém chega na minha casa e oferece um chocolate a ela sim tem que aproveitar a oportunidade. Não importa o dia, não importa a hora, não importa se ela queria ou não queria. Ela tem que aproveitar, porque ela não tem acesso a isso todos os dias com facilidade. Mas você não é uma criança. Você não precisa aproveitar oportunidades. Você pode ir lá e comprar o chocolate, ou o doce, ou a pizza no momento que você quiser, que você efetivamente estiver com vontade. Então, se conectar com isso é muito importante e é uma das grandes dificuldades que a gente tem, né? Um dos grandes desafios aí no processo de emagrecimento dos pacientes. Um outro ponto muito importante dentro desse processo de emagrecimento e um grande desafio é a questão do gerenciamento das emoções. Então, como o paciente ele vai gerenciar emoções para que ele não desconte tudo na comida? Então, é muito comum a gente ouvir, né, aquele paciente que diz assim: quando eu estou feliz eu como, quando eu estou triste eu como, quando eu estou com raiva eu como, quando eu estou chateado eu como. Ou seja, ele faz o que a gente chama tecnicamente de regulação emocional através da comida, tá? E esse talvez seja um dos maiores desafios, porque é um comportamento difícil de modificar, né? É algo que o paciente ele vem fazendo ao longo dos anos, às vezes desde a infância. A mãe, o familiar, o cuidador, enfim, quem cuidou dessa criança aí, estimulou esse comportamento, né? Olha, se você ficar quietinho, eu te dou um chocolate. Se você se comportar no médico, eu te dou um pirulito. Se você tomar a injeção sem chorar, eu te dou um brigadeiro. E esse comportamento de regular as emoções, de se compensar com comida, ele vai sendo estimulado ao longo da vida, né? Ele é estimulado socialmente. E esse é um dos grandes desafios que a gente tem, é modificar esse comportamento de regular as emoções através da comida, tá? Como isso pode ser feito? A gente sabe hoje, dentro da psicologia comportamental, que é muito mais fácil a gente substituir um comportamento do que propriamente alterar, né? Desaparecer, vamos dizer assim, com um comportamento. É mais fácil a gente substituir. Então, o que a gente vai ter que fazer nesses casos onde o paciente faz essa regulação emocional através da comida, a gente vai ter então que substituir isso que ele faz com a comida por outro comportamento, tá? Isso obviamente é feito individualmente, né? A gente vai sentar com o paciente e a gente vai ver quais comportamentos fazem sentido para que ele possa substituir nesses momentos onde ele se sente ansioso, triste, com raiva, chateado, né? E que ele acaba buscando a comida como uma forma de se compensar. Eu posso dar aqui alguns exemplos, só para ficar um pouco mais claro para vocês de que forma a gente faz isso com os pacientes. Por exemplo, um paciente que se compensa sempre à noite, né? A noite é sempre um horário bastante crítico para as pessoas. As pessoas tendem a comer muito mais à noite, né? É uma questão comportamental aí, praticamente generalizada. Por que isso?
Por vários motivos, porque à noite você já concluiu o seu dia, você tem aquela sensação de dever cumprido, então você tem a sensação e a vontade de se compensar de alguma maneira nesse momento em que você teve um dia difícil, cansativo, estressante, etc. Outro motivo pelo qual as pessoas comem muito à noite é uma questão de acesso, de facilidade mesmo, né? Eu estando aqui no meu trabalho, para ter acesso à comida, eu preciso caminhar até a copa, ou eu preciso descer no prédio para ir a uma lanchonete ou a um restaurante. O acesso é mais difícil. Se eu estou em casa à noite, então é só dar alguns passos e eu chego na geladeira da cozinha. E o outro motivo pelo qual as pessoas comem mais à noite é que à noite elas estão menos ocupadas. E muitas pessoas criaram o hábito de se distrair com comida. Entretanto, a gente sabe que a comida é uma distração muito ruim, porque é uma distração muito rápida e é algo que vai ter uma consequência negativa. Então, o que a gente vai fazer dentro desse processo de modificar o comportamento do paciente e fazer com que ele não mais regule as suas emoções através da comida, é colocar um outro comportamento que seja mais efetivo, tá? Por exemplo, esse paciente que consome alimentos, né, extremamente calóricos no período da noite enquanto está em casa, o que a gente vai fazer é substituir esse comportamento. Nesse momento onde ele estiver cansado, querendo se recompensar, ele pode, por exemplo, tomar um banho, né? Se isso fizer sentido para ele. O banho costuma ser uma atividade relaxante, prazerosa, onde a pessoa descansa, relaxa, sente a água caindo, né? E tem ali um momento de prazer e relaxamento, tá? Para outras pessoas, talvez, faça sentido passear com o cachorro, dar uma volta no quarteirão, sair para correr, enfim, assistir um filme. A gente, na verdade, sempre prefere comportamentos ativos, né? Assistir um filme para muita gente chama até a comida, porque é um comportamento passivo. Você vai ficar sentado no sofá assistindo ali o filme, então, por ser um comportamento passivo, acaba fazendo com que o paciente busque também o alimento, né? Mas não deixa de ser também um substitutivo aí prazeroso para esses momentos onde a comida entra como regulação emocional. Mas preferencialmente a gente elege comportamentos ativos, passear, dar uma volta no quarteirão, andar com o cachorro, brincar com o filho, tomar um banho, né? Então esses comportamentos ativos, eles são comportamentos mais efetivos para mudar esse hábito de comer excessivamente, tá? Muitas pessoas também, durante o trabalho ou durante o dia, quando se sentem cansadas, se sentem estressadas, elas buscam, então, algum doce ou algum alimento, né, que seja aí o que a gente chama de comfort food, né? Uma comida de conforto, uma comida que vai dar uma satisfação. A gente também vai buscar dentro desse processo, né, fazer com que esse paciente não mais regule suas emoções através da busca desses alimentos. E ele vai poder fazer outras coisas, então, para se sentir melhor. Vou dar outro exemplo para isso ficar mais claro. Digamos que uma pessoa todos os dias, durante o seu trabalho, se sente muito cansada, se sente muito pressionada, né, por conta do estresse do trabalho, então ela se levanta às 3 da tarde e desce na cafeteria do prédio para tomar um café e comer um cupcake, por exemplo, né? Nesse mesmo horário, ao invés de descer no café e comer o cupcake, ela pode ir na sala de alguém que ela goste dentro da empresa, por exemplo, para apenas tomar um café e conversar com essa pessoa. E aí a gente pode fazer um leque de opções, né? Não ser uma pessoa só, porque senão pode ser que essa pessoa não esteja disponível ou não tenha ido trabalhar naquele dia, né? Então a gente pode fazer aí um leque de opções, né? Algumas pessoas com quem essa pessoa possa conversar, possa dividir o estresse do trabalho, sem ter que necessariamente comer alguma coisa, tá? Então, existem várias opções com as quais a gente vai ensinar o paciente a não mais regular as emoções através da comida e buscar outras alternativas para fazer isso. E o mais interessante é que ao longo do processo o paciente descobre que de fato existem outras coisas muito mais efetivas para fazer ele se acalmar do que comer, né? A comida não é um bom ansiolítico, existem outras coisas, outros comportamentos que a gente pode ter que são muito mais tranquilizantes, muito mais calmantes, como o exemplo do banho que eu dei agora há pouco, né? O banho é algo que é muito mais calmante, muito mais tranquilizante, tem um efeito muito mais ansiolítico
do que um chocolate, por exemplo, que é estimulante. E as pessoas costumam buscar isso, né, como uma forma de se tranquilizar. Na verdade, isso dentro da psicologia comportamental é o que a gente chama de pareamento de estímulos. A gente vai precisar disparear, vamos dizer assim, a gente vai precisar desfazer essa associação que o paciente fez entre chocolate e ficar mais calmo, ficar feliz, ter prazer, ter satisfação, né? Porque esse pareamento de estímulos, sendo o chocolate um estímulo neutro e o estresse algo que o paciente juntou para que ele sentisse uma sensação de prazer, para que ele sentisse um bem-estar, a gente vai precisar fazer isso com outras coisas. E quando a gente faz isso, a gente amplia o repertório comportamental. Eu sempre digo para os meus pacientes o seguinte: o problema não é fazer uma coisa para se acalmar. O problema é eleger uma coisa e fazer sempre a mesma coisa. Então, por exemplo, se eu estou ansiosa, eu posso correr, passear com o cachorro, brincar com o filho, tomar um banho, ligar para uma amiga, assistir um filme ou comer um chocolate. Eu tenho várias opções. Eu tenho um repertório comportamental ampliado para lidar com as minhas emoções negativas. Quando eu elejo uma única coisa, daí pode ser que isso me cause algum problema, né? Que eu tenha algum transtorno por causa disso, tá? Como, por exemplo, comer. Se todas as vezes que eu ficar ansiosa, eu eleger única e exclusivamente a comida como uma forma de me acalmar, daí sim eu vou ter consequências em relação a isso, tá? Da mesma forma com as outras coisas. Se todas as vezes que eu ficar ansiosa, eu correr em excesso, provavelmente eu vou ter uma lesão, né? Provavelmente eu vou ter um problema, talvez na panturrilha, ou na coxa, ou no joelho, né? Vou ter algum tipo aí de lesão muscular por conta do excesso. Então, o problema não tá no que eu faço, o problema tá em fazer uma única coisa sempre. E daí, então, a importância justamente da gente ampliar esse repertório comportamental do paciente. A gente fazer com que ele possa não ter uma única opção no momento em que ele tiver uma emoção negativa, né? Para que ele não regule sempre as suas emoções negativas através da comida, para que ele tenha um leque de alternativas, né? Com esse repertório comportamental ampliado. Então, a gente vai fazer essa lista, né, de opções junto com o paciente. Isso precisa fazer sentido para ele. Tomar banho pode fazer muito sentido para mim, para me acalmar, mas pode não fazer nenhum sentido para você. Então, isso é feito individualmente com cada paciente. Eu dei apenas aqui alguns exemplos genéricos que costumam funcionar para muitas pessoas, mas não significa que vai necessariamente funcionar para você. Então, isso é feito dentro do processo de terapia com um psicólogo, que vai então fazer essa lista junto com você para que você possa ter opções alternativas e a partir daí então ir ampliando o seu repertório comportamental quando você tiver essas emoções negativas, para que você não faça esse processo de regulação emocional através da comida. Então, esse para mim é um dos maiores desafios aí do emagrecimento, é conseguir não regular sempre as emoções negativas através da comida. É fazer com que você consiga lidar com suas emoções de uma maneira diferente, que não seja sempre comendo, que não seja o tempo todo buscando um alimento como fonte de prazer e conforto. Existem várias outras fontes de prazer e conforto que a gente pode e deve buscar, especialmente se a gente está num processo de emagrecimento. A busca por essas outras fontes de conforto, elas vão ser fundamentais, né? Porque a gente precisa, de alguma maneira, se reconfortar, se sentir melhor, né? Não dá para ficar o tempo todo passando por momentos de ansiedade sem necessariamente fazer alguma coisa. Mas sempre escolher a comida como forma de se reconfortar, então aí sim a gente tem um problema. E no processo de tratamento, a gente vai justamente ampliar esse repertório comportamental para que você tenha outras opções, para que você tenha outras possibilidades de fazer esse processo que a gente chama de regulação emocional. E o terceiro desafio do emagrecimento, que eu considero também muito importante, é a questão das habilidades sociais. É a capacidade de conseguir dizer não, né? Então, esses 3 pontos eu considero que são desafios aí muito importantes no processo de emagrecimento. Trabalhar as distorções cognitivas,
a regular as emoções, né, que não deve ser feito apenas através da comida, e por fim, a questão da habilidade social, da capacidade de dizer não às pessoas, de dizer não às situações, né, que envolvem comida. Então, esse é um desafio que eu vejo muitos pacientes com muita dificuldade aqui no consultório. A dificuldade que as pessoas têm em dizer, não, eu não quero um pedaço de bolo, não, eu não vou comer isso, né? Porque as pessoas, elas consideram que elas vão ofender as outras, que as pessoas vão ficar chateadas, que as pessoas, elas não vão compreender, quando na verdade isso também é uma distorção. Na maior parte das vezes as pessoas sim compreendem, as pessoas sim entendem que você está de dieta e que você não pode comer naquele momento e tudo bem, em outro momento você vai poder compartilhar, você vai poder comer. E mais ainda, você não precisa deixar de compartilhar os momentos com as pessoas se você não pode comer alguma coisa. É perfeitamente possível compartilhar um momento, não compartilhando aquele alimento específico que está fora do seu plano alimentar, né? Então, a capacidade de dizer não, a habilidade social de lidar com essas situações sociais que envolvem a comida é um outro desafio muito grande. De maneira bem prática, de maneira bem objetiva, né? O que a gente pode fazer nessas situações sociais que envolvem comida, né? Basicamente, a gente tem 3 formas de lidar, né? Talvez mais, talvez 4. A gente tem 4 formas de lidar. A primeira delas, que eu acho que não é a melhor forma, talvez, que é evitar situações sociais. Muitos pacientes preferem, né? E eles dizem assim, olha, durante o meu processo de emagrecimento, eu não vou para lugar nenhum. Do meu ponto de vista e da minha experiência, isso não se sustenta, tá? Em algum momento esse paciente ele vai acabar sim frequentando lugares, ele vai acabar sim indo para os lugares, indo para festas, indo para reuniões sociais. É melhor então que ele aprenda a lidar com essas situações do que ele evite essas situações o tempo todo. Essa é a primeira forma de lidar. A segunda forma de lidar, que algumas pessoas também preferem, é eu levo sempre a minha comida. Então, eu sempre tô com uma marmitinha do lado, eu sempre tô com uma sacolinha e para onde eu vou, seja um almoço, seja um jantar, seja um lanche, eu tenho ali a minha refeição separada, pronta para comer. Não é a escolha de todo mundo. Tem gente que não gosta, tem gente que se sente excluído, né? Tem gente que se sente desconfortável por estar levando a sua própria comida. São escolhas. A outra opção é você levar algo que esteja no seu plano alimentar, mas para compartilhar com todas as pessoas. Então, hoje existem muitas opções fitness, low carb, sem açúcar, sem glúten, sem lactose, enfim, né? A ciência aí já evoluiu bastante nesse sentido de possibilidades, né? E tem alimentos realmente muito gostosos. Então, levar algo numa quantidade maior, né? Para casa da pessoa que você vai, ou enfim, para a festa que você vai, para que as outras pessoas possam compartilhar também. E a outra opção para lidar com essas situações sociais, né, e a habilidade de dizer não ou de dizer, olha, eu vou comer isso aqui, seria ainda você entrar no site do restaurante, olhar o cardápio, ou se for na casa de alguém, você perguntar ao dono da casa ou à dona da casa o que vai ser servido, para que você possa adequar, então, o que vai ser servido à sua dieta, ao seu plano alimentar. Se for num restaurante, normalmente o chefe de cozinha faz concessões, né? Você diz, olha, eu tô numa dieta, eu tô fazendo restrição de algumas coisas, é possível adequar esse prato e via de regra sempre é, né? Então existem essas opções, mas muitas pessoas elas se sentem desconfortáveis de escolher qualquer uma dessas opções porque simplesmente lhes falta a habilidade social de conseguir lidar com isso, de conseguir enfrentar essa situação de uma maneira tranquila, de uma maneira confortável, seja levando sua própria comida, seja compartilhando a sua comida com as outras pessoas ou pedindo ao chefe ou ao dono da casa para fazer alguns ajustes para que caiba no seu plano alimentar. Muitas pessoas têm essa dificuldade. E dentro de um processo de psicoterapia voltado para o emagrecimento, a gente vai justamente treinar essas habilidades. Porque não é feio, porque não é desagradável, porque dependendo da forma como você fizer e como você falar, as pessoas perfeitamente vão entender o seu processo de emagrecimento e muitas vezes vão até te apoiar nesse processo, né? Então é importante que você desenvolva essa habilidade de dizer não, de dizer, olha, eu vou comer isso aqui, olha, eu trouxe a minha comida, olha, eu já pedi ao chefe ou ao dono da casa para
preparar algo, né? Ou então ainda existe outra opção também que eu não mencionei aqui, a opção de você já fazer sua refeição em casa e ir para o local simplesmente para compartilhar ali um momento com as pessoas, dar risada, conversar, né? E não comer nada. Essa opção também é difícil, na minha opinião, né? Porque você vai ver todo mundo comendo e aí então existe a chance disso despertar a sua vontade, despertar o seu desejo de também comer naquele momento, né? E aí pode acabar você fazendo 2 refeições, o que vai comprometer aí um tanto o seu déficit calórico, né, no dia. Você não vai ficar, na verdade, em déficit calórico se você fizer 2 refeições, né, quando deveria fazer apenas uma. Então, na verdade, existem opções, né, sempre existem opções, mas nem sempre a pessoa tem a habilidade social de lidar com essas opções existentes, né, de conseguir manejar isso de maneira adequada. E então, dentro do processo de psicoterapia, a gente vai auxiliar essa pessoa para que ela consiga fazer isso de uma maneira tranquila, de uma maneira leve, né, sem sofrimento, mas também sem abrir mão do seu projeto e do seu plano alimentar. Então, basicamente, assim, resumindo tudo isso, na minha opinião, os 3 grandes desafios do emagrecimento, do ponto de vista da psicologia, são lidar com alguns tipos de pensamentos, né, catastróficos, distorcidos, fatalistas, que a gente chama de distorções cognitivas, fazer regulação emocional de outras maneiras que não seja apenas através da comida, ou seja, não descontar as emoções na comida. E o terceiro desafio é a habilidade social de conseguir dizer não, de conseguir dizer estou de dieta, de conseguir dizer hoje eu não vou comer, ou então hoje eu vou comer aqui essa salada, né? Então, essa capacidade que a gente chama de habilidade social, ela também é fundamental de ser desenvolvida no processo de emagrecimento para que a pessoa consiga se manter firme no seu propósito. Então, esses para mim são os 3 maiores desafios do emagrecimento que a gente encontra do ponto de vista psicológico, do ponto de vista comportamental e que precisam então ser trabalhados aí com o paciente dentro de um processo de psicoterapia com um psicólogo, para que ele consiga então ter sucesso no seu processo de emagrecimento, que ele consiga se manter dentro do plano alimentar e terminar o seu tratamento de maneira satisfatória. Então, um pouco do que eu queria passar para vocês hoje sobre os desafios do emagrecimento dentro desse contexto, né, psicológico e comportamental era basicamente isso. Eu me coloco à disposição de vocês para dúvidas, né? Tem o meu Instagram, psi.fernanda.landeiro. Qualquer dificuldade que vocês tiverem, qualquer dúvida, qualquer questão, então vocês podem aí entrar em contato comigo para dúvidas e também para algum feedback ou para alguma questão aí que vocês queiram compartilhar comigo, tá bom? Foi um prazer estar aqui hoje com vocês e até breve.